Olá, bem-vindo mais uma vez aí ao meu canal. Se você estiver chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Aqui a gente fala de arte, tecnologia humana e autoconhecimento em geral. Antes de começar a minha historinha de hoje, que vai ajudar a fundamentar, digamos assim, a campanha que eu estou fazendo de lançamento da minha Masterclass, que é a arte da aceitação, eu vou pedir para você, deixando já o seu like, o seu joinha, e se inscrever também, caso você não esteja inscrito, acionar o sininho para você receber sempre os nossos vídeos quando forem lançados. Bom, eu sempre sigo uma lógica aqui que segunda-feira no Instagram a minha filha lança um pedacinho, uma pílulazinha da minha Masterclass, e eu na quarta-feira faço uma live no próprio Instagram dando um pouco a expansão sobre esse conceito do que é a arte da aceitação. E no sábado eu posto um vídeo no YouTube para falar sobre, para continuar ainda, digamos assim, fazendo uma digressão e fundamentando isso. Sempre contando uma história divertida que ajude a fundamentar, nem sempre divertida, mas que ajude a fundamentar os nossos valores, os valores impressos nessa nobre arte do palhaço e nessa nobre arte da aceitação que eu venho tentando propagar aí para o maior número de pessoas possíveis. Antes de contar essa história, eu queria fazer um detalhe, uma revisão. No meu último programa, eu contei uma história sobre a minha experiência no Flamengo, mas eu tenho que fazer uma justiça. Se você não viu esse vídeo, vai aqui na minha lista e vê o vídeo anterior a esse, que eu falo do trabalho que eu fiz no Flamengo, o sermão que eu fiz com os jogadores. É bem legal, mas eu tenho que fazer justiça, que eu não deixei de comentar uma coisa aqui. Eu não contei para vocês a minha situação antes de falar o que eu falei, de entrar na minha sala, porque eu sou rubro-negro. E eu sabia que eu ia fazer um trabalho muito impactante, que ia mexer emocionalmente com as pessoas, e é um trabalho que necessita da adesão delas, eu necessito que elas me comprem no primeiro momento. Então eu estava ali pânico, entendeu? Porque apesar de ser ator e estar acostumado com a plateia, estar acostumado com o palco, estar acostumado com o picadeiro, eu estava ali na frente do time do Flamengo, da comissão técnica, do Guerreiro, do Emerson Sheik, do Juan, do Muricy Ramalho, né? Havia ali tô falando daquele elenco naquele momento, né? Havia ali uma tensão no ar, né? Então, como é curioso essa coisa quando eu falo que a vulnerabilidade é potência, né? Ali eu estava no máximo da minha vulnerabilidade e era quando eu estava sendo colocado no máximo da prova da minha performance. Enquanto meu amigo me apresentava aquele negócio, eu não sabia como eu ia começar, ia me dando aquele nervoso, eu não sabia como eu ia começar, eu não sabia, e meu amigo me enchendo minha bola, os caras olhando pra minha cara, e quando a bola veio pra mim, ele me apresentou, a única coisa que veio na minha boca foi falar: eu tô cagando, boa noite, senhores, eu tô cagando pra quem vocês são, porque naquilo que eu faço eu sou o Neymar. E aí todo mundo, essa frase eu contei semana passada. O que eu não tinha era dito quanto eu fiquei vulnerável, quanto eu temi essas contradições. Veja que louco, né? É a coisa que eu mais estou bem preparado para fazer, é a coisa que eu mais venho fazendo ao longo da minha vida, e naquele momento eu estava em pânico não, com medo, porque se fosse em pânico eu estaria imobilizado, eu teria perdido a peleja. Então eu queria ter contado isso, e também para ajudar você que não viu, dá uma olhada lá no meu vídeo da semana passada, onde eu conto essa história em detalhes, vale a pena. Essa semana, Juliana, minha filha, um beijo para ela postou como pílula uma partezinha da Masterclass que tem uma frase que eu pensei que diz que somente quando se aceita que perdeu é que a gente consegue conectar com aquelas forças misteriosas que nos fazem levantar. Enquanto você não aceita que perdeu, você fica relutando, você fica lutando e relutando para acreditar. E quanto mais você reluta, quanto mais você resiste, isso aumenta o teu sofrimento e adia a sua reação. Até no vídeo passado eu falo muito disso, do poder de recuperação. Porque perder você vai numa quarta ou num domingo qualquer. Então, me veio uma história. Eu sempre tento trazer uma história e essa história aconteceu comigo. Mas para eu contar a queda, eu tenho que contar o apogeu. Tem uma frase que diz: para aprender não tem que cair. Tem até uma brincadeira quando o moleque, né? Brincadeira de vida, aprender não tem que cair. É uma brincadeira, né? Quem entendeu, entendeu. Então não vou aqui repetir.
Se para aprender tem que cair, para levantar tem que aceitar. Se você não aceita, você não levanta. E quanto mais você demora a aceitar, mais tempo você demora a levantar. Bom, esse devia ser o ano de 1999, para a entrada do ano 2000. Eu fundei um grupo de teatro, que é um dos grupos mais importantes do Brasil até hoje. Chama Teatro de Anônimo. Vale a pena, se você tiver curiosidade, conferir lá. Acho que a página deles, se eu não me engano, no Instagram, eles são @Teatro de Anônimo mesmo, e ali vocês podem seguir. Eles são um grupo de circo e teatro de rua, teatro popular, mas tem uma sede, enfim. A gente sempre foi um grupo muito empreendedor, a gente se conheceu no ensino médio. Vale a pena contar essa história rapidinho para vocês entenderem o contexto. A gente começou fazendo teatro de rua, a gente era tudo preto e pobre, então a gente imagina, não existia isso em 86, isso antes de lei. Não. Você ia pra rua, você rodava o chapéu, você via poeira, e a gente nem sabia tanto rodar chapéu assim. Mas a gente sempre quis se profissionalizar, porque pra gente era muito importante dizer para as nossas mães que a gente tinha trabalho, que aquilo ali era um trabalho, isso era uma necessidade pra gente. E a gente criou um modelo de gestão na época, muito influenciado por um amigo nosso, Pepe, que eu até conto essa história, posso até contar ela outro dia, que a gente pegava todo o cachê que a gente ganhava e dividia 50%, deixava para o grupo e 50% dividia para a gente, o que parecia uma loucura. Mas graças a esse modelo de gestão, nenhum grupo fazia isso. As pessoas pegavam o dinheiro e dividiam o dinheiro em partes iguais, ou então deixava uma parte para o grupo. E a gente foi desenvolvendo essa inovação de gestão. A gente pegava 50% e ficava para o grupo, e os outros 50% a gente dividia entre nós. Por quê? Porque a gente desenvolveu uma consciência de que aqueles outros 50% que estavam ali no caixa também era nosso. E toda vez que a gente quisesse fazer um vídeo, uma foto, um material gráfico, o grupo tinha dinheiro. Se não fosse aquilo, a gente tinha que desembolsar do nosso dinheiro, que dava no mesmo. Essa prática fez com que a gente prosperasse muito como grupo. Então o nosso grupo sempre assim, a gente preferia comprar equipamento de som ao invés de alugar som. A gente preferia comprar uma Kombi do que alugar transporte. A gente fazia essa conta e isso facilitava e acabava barateando nossos custos na ponta e a gente conseguia ter um lucro maior. E bom, e assim a gente foi crescendo. Isso aí, em 99 a gente já devia ter 13 anos de grupo e 13 é meu número de sorte. A gente estava assim numa fase auspiciosa, eu estava pela primeira vez experimentando viver com dignidade da minha arte, comer, trabalhando, ganhando dinheiro. Então é verdade, para você que está aí no canal e acha que artista de rua não é profissional e não sabe se garantir, a gente se garante muito. A gente era bom nisso. A gente tinha escritório, a gente tinha Kombi, a gente tinha um sonho, como a gente começou a ter equipamento, muito equipamento, a gente tinha um sonho de ter uma sede, alugar uma sede. E a gente pintou uma oportunidade de comprar uma casa na Praça 15, na Rua do Mercado, para quem é do Rio de Janeiro conhece, naquela área do Centro Cultural Banco do Brasil, no Arco do Teles, onde uma rua só de pedestre, não passa carro, um lugar incrível na cidade, pintou uma casinha de 3 andares, um sobradinho, perto do Centro Cultural dos Correios, e era, tipo, vamos, sei lá, não lembro do preço na época, vamos dizer que ela fosse 100 mil na época. E aí pra gente significava 3 anos de promissória de 3 anos, de 3 mil por mês era a realidade. Eu assinei 36 papagaio de 3 pau e eu não tinha nem conta em banco, né? Eu tinha 32 anos. Desculpa, gente, eu só tive conta em banco depois de 32 anos. Antes disso eu não vivia com conta, eu vivia com dinheiro em casa, na gaveta, tudo eu vivia assim. Para vocês entenderem como é que muitas vezes o artista tem aquela renda do dia, do trabalho, para ele poder comer, para ele poder viver. Como pode ser um sufoco esse momento agora. Mas enfim, corta. Chegando lá na frente, a gente estava ali vivendo esse momento auspicioso, pintou isso, eu botei lá, assinei lá os 36 papagaios, que o nosso cálculo foi simples. Pô, a gente tem um patrimônio de 100 mil e uma dívida de 3 mil por mês. Vambora encarar? Vambora. Encaramos. Isso na época, para a imprensa carioca, para a classe artística, isso foi uma notícia linda, incrível, porque era um grupo de teatro, de rua, de circo, que vem da periferia, compra uma casa na Rua do Mercado, que é um centro histórico, perto dos maiores centros culturais do Rio de Janeiro, Centro Cultural Banco do Brasil, Centro Cultural dos Correios. Bom, a gente ficou querido na cidade, todo mundo queria visitar a nossa casa, as pessoas passavam para o Centro Cultural dos Correios, visitavam a nossa casa. E ali a gente tinha nosso escritório, a gente tinha a nossa sala de ensaio, ali a gente guardava nosso equipamento, ali a gente pendurava o trapézio, ali a gente fazia todas... Assim, foi o primeiro grupo, ia totalmente autônomo.
sem nenhum patrocínio. A Lei Rouanet nem era moda, nem era uma coisa assim que estava ainda difundida ainda, era uma coisa que não existia ainda, era raça, era na raça. A gente acreditava naquilo. Se a gente desse aula, se a gente continuasse, a gente vendia espetáculos. Vendia para Sesc, SESI, festivais de teatro, todas as secretarias de cultura do município, do estado, de todo o Brasil. Essa era a nossa receita. E assim que a gente achava que conseguiria bancar e também conseguia alguns parceiros, que agora a gente tinha um custo real e as pessoas percebiam o valor. Bom, no meio dessa parada toda, a gente, um belo dia, 3 meses depois, liga para minha casa de manhã dizendo que a casa pegou fogo. E aí eu vou até recorrer ao meu livro aqui, A Nobre Arte do Palhaço, na página 166. 3 meses, de termos inaugurado a casa, fomos surpreendidos por um incêndio. O fogo e o rescaldo acabaram com tudo. Computadores, livros, registros em foto, vídeos e documentos importantes. O sonho da nossa sede organizada, nossa sala de ensaio, nosso escritório, estava desfeito. Curiosamente, as únicas coisas que ficaram intactas sob o mezanino que havia no primeiro piso foram justamente nosso figurino, aparelhos, equipamentos e material de divulgação do nosso espetáculo, ou seja, tudo desapareceu, menos aquilo que precisávamos para trabalhar. Tentei entender aquilo como um sinal, uma mensagem do divino a ser decifrada. Eu lembro de ter chegado na Rua do Mercado de manhã, já tinha uma pequena multidão na frente, já estava no rescaldo, já não tinha fogo, que foi de madrugada que o bombeiro chegou, e era uma rua sem trânsito, então havia uma concentração de pedestres, e veio os caras jogando aquelas coisas do terceiro andar, do segundo, aquelas coisas, a gente olhava assim, aquele desolamento, né, cara? E aí eu lembro até que, e aí os nossos amigos viram, aí deu uma chamada na RJTV, os nossos amigos começaram a ir, chegar lá de carro, e chegavam bonitos, assim, com um envelopinho, assim, com R$100, saca? Com R$200. Nessas horas que a gente vê, assim, a solidariedade, né? Enfim. E aí eu lembro agora, eu chorei agora de um jeito que eu não chorei no dia. E aí eu lembro que chegou o bombeiro, o repórter, me viu, meio assim, sem chorar, né? E todo o grupo estava arrasado. Os caras chegaram em mim e, com aquele tom melancólico, tentaram me fazer chorar. Tentaram, e aí, e agora? Aquilo, eu percebi um pouco a intenção e me fiz mais duro. E fui meio seco, eu não alimentei a tragédia. Eu falei, é isso aí que vocês estão vendo, como quem diz, quer que eu chore? Eu acho que eu devo ter sido tão duro que de noite, quando eu fui para casa ver a matéria, eu nem saiu. Então para tu ver que eu não devo ter mandado bem mesmo, né? Mas enfim, sei que estava aquela situação terrível. Na hora que terminou tudo, o bombeiro chegou, o comandante da operação lá, me viu, trouxe uma carta para mim. Mas eu acho que é um procedimento que eles têm, uma coisa que já estava impressa lá. E ele mandou essa carta para mim e ele falou, ó, tô dando para você porque eu acho que você é o que está em melhor condição. E a carta contou uma historinha, que é uma história que um monte de gente conhece, mas eu vou contar ela rapidinho aqui para todo mundo conhecer. Que é a bela história da vaquinha, que o cara vai numa casinha do interior, pequenininha, no alto da montanha, quando chega lá em cima, encontra um casalzinho que tem uma vaquinha, uma família, ele pergunta como a família vive, a família fala, a gente tem essa vaquinha, e ela dá leite, quando ela dá leite a gente tira um pouquinho pra gente, faz um pouquinho de queijo, vai na vizinhança, troca um pouco com o que sobra com alguns outros elementos, e assim a gente vai vivendo. O cara foi incomodado com aquilo, e na hora de ir embora, ele empurrou a vaquinha do precipício.
E ele ficou com aquela culpa por muito tempo. Um belo dia ele voltou lá para ajudar aquela família que ele sabe que ele deixou mal. Quando ele chegou lá, o jardim estava florido, tinha um carro na garagem, a casa era maior. Ele falou, ué, aqui não morava uma família que assim, 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 o cara, então, somos nós mesmo. É que para o senhor ver uma coisa, aconteceu que um dia a nossa vaquinha, que todo o nosso sustento caiu do precipício. E olha que a gente achou que tudo fosse o final de tudo, mas aí a gente acabou descobrindo coisas que a gente não sabia que a gente tinha condições de fazer. Sei que a vida foi tomando um jeito, tomando um rumo, e hoje a gente, olha só, por causa daquela vaquinha lá, a gente hoje está assim. Moral da história, dizia a cartinha do bombeiro. Quando você sentir, quer dizer, resultados diferentes na sua vida, empurre a vaquinha do precipício. Confesso que eu entendi, me emocionei, mas aquilo não fez um sentido imediato. Porque não havia um conforto em fazer aquilo tudo, era um empreendimento, mas para mim era o céu. E eu queria tentar entender aquilo. Mas eu me fixava numa coisa, que a carta dizia que lá na frente o cenário seria melhor. O fato de ter lido isso e as pessoas não, eu acho que fez toda a diferença, até porque eu sou um otimista e eu tive muitas perdas na minha vida. Meu pai morreu cedo, minha Dinda morreu cedo, meu avô e minha avó morreram, eu ainda era muito jovem. Então eu acho que isso me deu uma casca grossa em relação a perdas. Eu sempre virei muito otimista, tipo, não vou chorar o leite derramado e vamos seguir em frente porque não tem retorno. Moral da história. Eu não entrei nessa tristeza. Enquanto todo mundo estava em terra arrasada, eu estava tendo uma grande ideia, juntar os principais artistas amigos meus, mandei um e-mail dizendo qual era o plano. O plano era comprar aquela ruína. Agora não mais o grupo, mas um coletivo de artistas. Chamei esse movimento, durante um ano a gente se encontrava toda terça-feira para fazer reunião, o que seria aquela casa, e a gente criou a casa, Cooperativa de Artistas Autônomos do Rio de Janeiro. E ali, durante o período que a casa sem funcionar, a gente conseguiu uma grana para botar o telhado para não chover dentro, e depois os pisos todos, ela ficou só a casca e o telhado. A gente fez, durante anos, um samba incrível chamado Samba Flor do Chorume, que é um samba só de mulher, com a base feminina, a Cris Cotrim no cavaco e as pastoras lá cantando. A gente botou o nosso cirquinho, a gente tinha uma arquibancada de cirquinho que a gente botou numa calçada, e nosso cirquinho de vez em quando ficava lá com vários espetáculos, até a gente criar uma coisa que ficou de legado, que é o Carnaval da Praça 15, que o Cordão do Boitatá, que era um dos grupos sócios dessa casa, botamos o Carnaval na Praça 15 no primeiro ano, e de lá para cá, que começou com um carnaval de 5.000 pessoas, hoje em dia é um carnaval de um domingo de Carnaval na Praça 15 com mais de 100.000 pessoas, e foi o legado que a gente deixou para a cidade. Resumo, por que eu estou contando essa história? Porque eu aceitei logo a derrota. E o fato de ter aceito logo a derrota me fez usar a criatividade e a energia otimista para reconstruir rapidamente uma realidade. Quando as pessoas ainda estavam zonzas com a perda, eu já vim com uma proposta e aproveitei um ímpeto muito grande que tinha na sociedade naquele momento. Para vocês terem uma ideia, os artistas plásticos, Mauro Senise, vários artistas incríveis, doaram quadros para a gente leiloar para ficar com fundo. Então havia uma oportunidade que eu banquei. Eu fiquei muito mal, porque meus amigos me olharam de cara feia, achando que eu não estava assumindo minha emoção, achando que eu estava negando a tristeza, achando que eu deveria chorar como eles. Eu fiquei mal comigo, achando que deveria ter sentido assim também. Falei, caraca, será que eu não estou assumindo a minha tristeza? Será que eu não estou entregando isso? Bom, eu não sei o que foi. Eu sei que essa energia me deu esse resultado. E por que eu resolvi contar essa história hoje? Porque nesse momento, muitas pessoas estão tendo sua vida incendiada. Até porque isso é uma imagem que se associa à pandemia, né? Um incêndio que é difícil de você apagar. Você apaga aqui, ele cresce ali, né? E a gente está vivendo um período longo, um período desse que todo mundo vai perder. E quanto mais tempo demorar, mais difícil vai ficar. E a aceitação, que é o que eu tenho dito como aceitação, como uma grande ferramenta, é aceitar o quanto antes aceitar que talvez nunca mais a vida volte a ser o que foi em termos de trabalho, em termos de geração de renda, em termos de consumo. Alguns empregos vão desaparecer do mapa, outros nascerão. Em contrapartida, enquanto os negócios vão acabar, outros nascerão. Então eu acho que eu estou usando o mesmo procedimento nesse momento.
Eu já estou aceitando que o meu trabalho principal, que é o meu game, vai acontecer talvez do jeito que ele acontecia só em 2022. Que talvez as viagens que eu fazia toda semana aí pelo Brasil para dar minhas palestras, para dar os meus cursos, só volte a acontecer daqui a 2 anos. Eu acreditar nisso agora me fez agir rápido, me fez, por exemplo, criar essa masterclass e me está me fazendo entender como funciona a educação via online. Como é que significa que trazer esse conteúdo, por exemplo, para uma plataforma como o YouTube, para uma plataforma como o Instagram, que é o destino de todos nós. Eu acho que daqui a pouco até quem vendia sapato em loja vai ter que aprender a vender sapato pela câmera, enfim. Então eu acho que essa é a reflexão de hoje. Somente quando a gente aceita que perdeu é que a gente pode se conectar com aquelas tais forças misteriosas que nos fazem levantar. Portanto, a arte do palhaço não é a arte daquele que perdeu, não é a arte de quem cai, mas sim de quem aceitou a perda. Porque uma pessoa normal, quando cai, levanta com muita vergonha. Mas um palhaço, quando cai, levanta com a dignidade de um mestre-sala. Que fique esse aprendizado até a próxima semana. Valeu!